Gente, o mal, ele é bem inteligente para agir na nossa vida, para agir nas guerras e nas batalhas que estão sendo travadas aí. Então, se nós observássemos bem, não é? Observássemos bem, aqui tá os baralhos ciganos e estou conversando através deles. A explicação pelas tragédias que vem acontecendo, principalmente do que se refere ao lado religioso nosso, ao lado fé do ser humano. Então, nada mais justo, quando você quer minar a força do seu inimigo, você vai buscar dentro dele, principalmente as fraquezas, as nossas fraquezas. Então, eles vão estudando a nossa fraqueza e através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa fé, que eles vão tentar minar essa fé nossa. Começou pela espiritualidade, com o caso de João de Deus, né, que é uma casa que era uma casa que praticava a caridade. Ali flagelou esse irmão até que ele caiu em contradição e fez a besteira que fez. Bom, não parou aí. A coisa continua esquentando para o nosso lado. Ela continua esquentando para o nosso lado, né? Então, ou seja, dentro da nossa área de conforto, que é a carta da torre, ela diz da seguinte forma, a tradução aqui: as casas religiosas hoje estão sendo atacadas por esses maus. Para quê? Não adianta ir para a casa de Deus, porque lá o mal entra também, que você viu a tragédia que aconteceu. Aconteceu com João lá, e depois aconteceu agora recentemente, nos chamando a atenção de novo, né? Dentro de uma casa religiosa, de uma igreja, vamos dizer assim, onde aquele irmão entrou ali e fez aquela tragédia toda. E a gente fala assim, nossa, caramba, não estamos protegidos de jeito nenhum. Todo lugar que a gente vai, o bicho está entrando, né? Então entra aqui a peixe, né? Que é a carta que é o baralho cigano, fala sobre a fartura de desconfiança que o homem tem. Nós temos fartura de desconfiança, a gente não acredita. Por quê? Se lá na casa está entrando, então eu vou pro bar tomar cachaça que eu estou mais seguro. Não é? Muitos pensam assim, falei, caramba, a coisa está esquisita mesmo, que nem a casa de Deus o povo está respeitando mais, ninguém está respeitando. Mas, do meu ponto de vista, de ver essa passagem aí, na minha opinião espiritualista, o que os espíritos me dizem é que nós é que criamos estas armas e armamos esses seres para entrar nesses lugares. Damos a eles vazão e razão. Por quê? Porque às vezes nós, como zeladores e como cuidadores religiosos, seja lá qual é a sua religião, se você tem um cargo ali à frente, né, um cargo heraico, diga-se assim, se é um pastor, se é um obreiro, se está na linha de frente, muitas das vezes os nossos pupilos, os nossos seguidores, eles falham com a gente, eles falham com a casa, eles falham com a religião, eles falham ali com a doutrina, né, que é criada nessa casa, que cada casa tem uma doutrina, não é? E só que esquecemos que o verdadeiro, que a verdadeira doutrina que foi criada, que nós deveríamos ter por base, é aquela que o Mestre ensinou, que Jesus ensinou. É amar seu próximo como a ti mesmo, né? Reconhecer e perdoar os pecados, perdoar os erros desses nossos irmãos e fazer-nos compreender melhor e estudar melhor o comportamento desse irmão, por que ele errou, por que ele falhou, aconselhar, falar, conversar, né? Trocar ali um dedo de prosa, como se diz assim na nossa linguagem aqui. Caramba, mas ao invés disso, a gente afasta, né, vira as costas para esse irmão no momento daquele vacilo que todos nós cometemos, porque não somos aqui, neste mundo, santos, né, e nem totalmente puros. Estamos aqui nos purificando dos nossos males e aprendemos a levantar com nossos erros. E às vezes, quando é colocado na nossa presença irmãos como este, é justamente para colocar a nossa real fé e praticar aquilo que Jesus ensinou. Amar o nosso próximo. Ao invés de criticar, de julgar, buscar os seus erros e suas faltas e condenar e expulsar do templo, vamos dizer assim, porque o irmão errou, porque o irmão faltou com a doutrina, vai ser expulso, ele não pode mais frequentar, ele não pode mais entrar, ele não faz parte mais da irmandade. E julgamos assim. E nos esquecemos e fazemos esses pré-julgamento ao ponto de nossa visão tão curta ainda, porque somos todos seres humanos e todos de carne nessa terra e a carne é fraca. E a carne é fraca. E se fortalece com a fé, e se fortalece com a oração e com as doutrinas criadas pelo Mestre Jesus. Só que às vezes desviamos essa doutrina e nos afastamos dessa doutrina e criamos aí essas armas que esses espíritos hoje estão usando, né, no mundo inteiro, essas armas contra nós, nos afastando de Deus, nos afastando das casas, nos afastando da fé, nos afastando da obra verdadeira. E assim a gente cria
a ilusão de que somos, não é, melhor do que o fulano ou melhor do que o Beltrano, e criamos essa síndice, vamos dizer assim, porque o irmão ali é pecador, porque o irmão ali senta na mesa dos injustos, ele não é meu irmão. E nos esquecemos que lá em cima Deus, o Criador de todo esse universo, está nos observando e dizendo: meus filhos, como vocês me decepcionam com as atitudes de vocês. Porque eu, como Deus, criei o sol e não proibi o sol de iluminar aquele que errou. Mesmo o assassino que está escondido lá no mato e acabou de cometer, diga-se passagem, um crime horroroso, o sol está lá esquentando ele, né? Ou queimando, né? Assim dizendo. Então vamos acender uma luz nos nossos corações para dissipar essas trevas das ignorâncias que se encontra alojada ainda dentro dos nossos corações, onde somos capazes de julgar os nossos semelhantes, não é? De não perdoar. E muitas das vezes a gente escuta irmão dizer: não, eu sou capaz de perdoar sim. Eu sou capaz de perdoar, mas contanto que o fulano não esteja perto de mim nem frequente os mesmos ambientes que eu. Eu perdoo, mas não quero você bem longe. Daí já foi embora esse perdão, um perdão mascarado, né? E quando a vida nos ensina, e quando encontramos aí, na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa família, certas dificuldades com seres irmãos nossos que devemos amar, a gente não consegue porque ainda estamos ligados ainda com o pesado fardo chamado orgulho e aquela coisa dentro do nosso coração chamado mágoa, que às vezes é muito difícil de arrancar, porque ela impregna os nossos corações e atrapalha os nossos pensamentos, e a visão fica estreita e a gente só enxerga a ponta do nosso nariz e achamos ainda que somos dono da razão e somos retentor de todas as verdades, e assim vamos plantando pelos caminhos da nossa vida diversos tipos de dificuldade, que quando começa a nascer essa semente, e esses frutos começam a desabrochar e amadurecer e cair, e nós teremos que colher. Por quê? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essas palavras não são minhas, vêm do Mestre Jesus, e ele sempre nos informou, nos alertou sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. Ele sempre demonstrou, né, completo amor a todas as criaturas, sem escolher a quem atender ou sem escolher a quem abraçar, a quem amar. Aqueles que o procuravam, ele sempre diria, ele sempre disse e sempre falou: vem a mim. Eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou o caminho. Mas para encontrar essa luz, para encontrar esse caminho, temos que ser totalmente puros no nosso sentimento. Porque a partir do momento que você cultiva qualquer tipo de sentimento que contraria essas leis criadas por Deus e pregada pelo nosso divino Mestre Jesus, que veio nos ensinar a não ter esse tipo de comportamento, mas as suas palavras ficaram à deriva e alguns não as compreenderam, e aqueles que as compreenderam interpretam de maneira errada com relação às suas palavras, com relação às suas pregações. Porque Jesus, ele não deixou nenhuma mácula para trás para que disséssemos que ele estava errado no que dizia. Ele sempre, nas suas passagens por essa terra, ele mostrou indulgência para com todos. Assim como Zaqueu, que subiu lá naquela árvore para ver Jesus, não é? Deveríamos fazer a mesma coisa. Seja um Zaqueu na vida, suba nessa árvore e veja Jesus de perto. Veja o que ele tem para você, o que ele tem para mim, o que ele tem na nossa vida. Mas, como ele sempre disse, e nas suas pregações, nas suas palavras, e aqueles que o procuravam com a doença, com uma mazela, com algo para resolver, ele sempre perguntava: se você quer. Se você quer se livrar deste mal, ele perguntava. Mesmo tendo todo o poder, ele perguntava. Porque o poder que ele tinha e que ele tem sobre nossas vidas e sobre nossas vontades está naquilo que você quer, naquilo que você aceita como verdade, naquilo que você aceita em sua vida. E muitas das vezes aceitamos mais uma palavra má do que uma boa. Acreditamos muito mais de que o mundo hoje está errado e assim
não tem conserto. E assim você leva a vida, e assim você acredita, e assim você faz. E é isso que sempre veremos de acordo com o que você tem, com a palavra que você diz, ou com o caminho que você escolhe. Porque somos todos livres para escolher a estrada. E nas estradas, muitas das vezes em que escolhemos, há pedras, há espinhos. E só nos resta caminhar com cautela, observar cada passo. Porque Deus te deu duas pernas. Duas pernas. Ou seja, não temos como dar dois passos numa hora só. Ou seja, temos que dar um passo por vez. Então por que nós, como seres humanos, não compreendemos essa nossa natureza e damos aí um passo por vez? Um passo por vez para encontrar nossa felicidade. Um passo por vez para resolver os nossos problemas. E muitas das vezes desviamos das pedras grandes, quando na realidade o que derruba você são as pequenas. Ou seja, são os nossos pequenos atos, os nossos pequenos lápis de erros, que às vezes nem percebemos, que vão se amontoando ao longo da sua existência, da minha existência e da sua vida, e vai criando aí essas montanhas de divergência e problemas criados por você. E muitas das vezes temos aí sim, como obrigação, de escalar essa montanha que nós criamos e lá do alto podemos vislumbrar o quão vasto é o nosso mundo e quão vasto é a opção de escolha que você tem, de caminho, de felicidade, mas acima de tudo, de amor sincero, puro e verdadeiro. Não aquele amor de homem para mulher, mas aquele amor por tudo que você faz. Teu trabalho como funcionário, o teu trabalho como patrão, o teu trabalho como esposa, o teu trabalho como pai, o teu trabalho como filho. Se tudo isto, todas essas escolhas que fazermos em nossas vidas, colocarmos em primeiro lugar o amor sincero e verdadeiro e puro em tudo que escolhemos, em tudo que fazemos, não há mal que possa dominar o seu caminho e sua vida.